Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia pede para vocês ir lá na estantezinha de vocês, pegue o livro de vocês de história, venham para cá e escute essas 3 dicas de estudo que a tia tem para vocês. Sempre vocês vão colocar calmo, tranquilo, silencioso, ventilado e iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenham sempre perto de vocês lápis, borracha, apontador e o material que vocês vão precisar na nossa aula. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, como o livro, seu caderno, para você anotar, e o caderno de atividade para poder você fazer a sua atividade, para aperfeiçoar mais ainda o seu conhecimento e o seu aprendizado. Nós vamos hoje falar sobre entradas, diferencial, que é entradas, bandeiras e monções. Vocês vão pegar o livro de vocês de história e vão abrir na página 169 para acompanhar a nossa aula. As entradas e as bandeiras foram expedições de desbravamento territorial que ocorreram no Brasil colonial entre o século XVII e o século XVIII. O que é entradas? O que é bandeiras? O que era isso? Eram grandes expedições, certo? Eram expedições, eram navegações que vinham. Era a união de grupos que eles tinham um meio de lutas. Era uma espécie que eles se dividiam para conquistar novas terras. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pelos governos, que saiu do litoral em direção ao interior do Brasil. Então, eram expedições oficiais que o governo mandava as entradas, eram expedições oficiais que o governo enviava para poder ir para o interior do Brasil, para conquistar e descobrir novas terras. Já as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente por paulistas. O que eram as entradas eram expedições oficiais do governo. O governo que mandava esses oficiais para sair do litoral. Eles saíam do litoral e iam para o interior em direção de conquistar outras terras. Já as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por os senhores dos engenhos, pelos barões, certo? Quem financiava essas expedições das bandeiras, que eram as bandeiras, eram os barões, principalmente os donos dos canaviais paulistanos. E já a entrada era financiada pelo governo. Eles partiam de São Paulo, iam para São Vicente, principalmente eles iam para regiões do centro-oeste do sul do Brasil. Eles iam sempre para, principalmente eles, as entradas das expedições, que eram as entradas, que era chefiada pelo governo, e os bandeiras, eles sempre iam do rumo de São Paulo, eles saíam de São Paulo para São Vicente, e eles sempre frequentavam a região centro-oeste e sul do Brasil. As entradas, ela tinha como objetivo principal fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do interior. Essas informações eram enviadas a Portugal com o objetivo de aumentar o conhecimento e viabilizar a colonização do interior do Brasil. Já as bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas de ouro, pratas e pedras preciosas. Preste atenção. Qual era o objetivo das entradas? A entrada tinha o objetivo de mapear os territórios brasileiros. Já as bandeiras tinham o objetivo de descobrir novas maneiras de lucros, o ouro, a prata e pedras preciosas. Então, a bandeira tinha um objetivo e as entradas tinham outro. A das entradas era mapear o território brasileiro. E já as bandeiras, grave bem isso, o objetivo dele era descobrir novas riquezas. As entradas também atuavam no combate dos grupos indígenas, que oferecia resistência aos colonizadores. Já as bandeiras atacavam missões jesuítas, capturando os índios que seriam comercializados como escravos. As entradas eram compostas, em sua maioria, por soldados portugueses e brasileiros, a serviço da província, a serviço do rei. Já as bandeiras eram lideradas por paulistas, chamados de bandeirantes, e tinham em sua composição familiares e agregados brancos, pobres e mamulengos. Preste atenção. Quem é que
que eram os principais pessoas que participavam das entradas. A maioria deles era composta por soldados portugueses e brasileiros. Já as bandeiras, eles eram compostos por familiares, agregados brancos, pobres e mamoeiros. As principais bandeiras da história do Brasil foram as bandeiras de Bartolomeu Bueno da Silva, que foi ocorrida entre 1672 e 1740. Ela partia da região norte, da atual, que hoje é atual estado de São Paulo, em direção ao centro-oeste do Brasil. Ele tinha como principal objetivo, o Bartolomeu, descobrir jacidas de ouro e pedras preciosas. O principal objetivo desse bandeirante era descobrir novas riquezas, nova maneira de adquirir lucros. Então, o objetivo dele era descobrir o ouro e pedras preciosas. Já o Bandeirantes de Domingos José Velho, que ocorrida entre 1615 a 1703, partiu da região litorânea do Nordeste em direção ao sertão e o litoral paulista. Ele tinha como principal objetivo o sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater os quilombos e tribos indígenas que atacavam as cidades e engenhos. Então, qual era o principal objetivo de Bartolomeu, de Domingos Jorge Velho? Era combater os índios e os negros, que eles atacavam os indígenas para libertar os escravos. Então, qual era o principal objetivo do Domingo Velho? Era justamente, do Domingo Jorge Velho, era justamente combater. Ele combatia os quilombos para que eles não pudessem tirar as pessoas que trabalhavam nos engenhos. Eles atacavam esses engenhos para libertar os escravos. Então, o objetivo que ele tinha era combater isso. Já a Raposa de Tavares, ocorrida em 1598 a 1658, partiu da cidade de São Paulo em direção à região sul e o centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo capturar os índios. Então, o objetivo de Bartolomeu era descobrir novas riquezas, descobrir o ouro e pedras preciosas. O do Jorge Velho era combater os quilombos e tribos indígenas. E já da Raposa Tavares era capturar os índios e capturar os negros que fugiam. Por fim, vale ressaltar que as expedições que seguiam pelas vias fluviais eram chamadas de monções, caracterizadas por serem mais bem estruturadas que as expedições terrestres. Então, o que eram monções? Eram expedições que eram denominadas, essas expedições só iam pela área litorânea, só a área fluvial, só a área da água. Então, ele era mais complexo, ele era mais estruturado do que as expedições do Jorge Velho, de Bartolomeu, e era mais específica. Por quê? Porque eles iam diretamente na fonte. Ele pegava todo o litoral. Já eles terrestres, eles não tinham domínio no litoral porque era muito extenso. Então, o que foi que ocorreu? Então, noções eram expedições, eram soldados que vinham de expedições e ele comandava toda a área litorânea. Combatia os negros, eles capturavam os escravos que fugiam da casa e não permitia que eles fugissem pela área litorânea e nem outros países invadissem a área dele. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Na nossa plataforma digital também tem essa aula. No livro de vocês também tem essa aula que está na página 169 a 174. É só vocês dar uma olhada, dar uma lida, fazer as atividades do livro e do atividade de reforço para que vocês possam aperfeiçoar mais o aprendizado de vocês. Novamente, querendo rever nossas aulas sobre entradas e bandeiras, que cada uma era uma expedição diferente. Uma tinha o objetivo de
procurar novas riquezas, e outros tinham o objetivo das entradas era mapear todo o território brasileiro. Eles mapeavam todo o território brasileiro. E já as bandeiras, ele tinha o objetivo de buscar, de procurar novas maneiras, novas riquezas que tinha o Brasil. Então, o principal objetivo dos bandeirantes era procurar o ouro, a prata, jacintas de ouro, pedras preciosas, uma nova riqueza. Que essa, quando ocorreu essas entradas e as bandeiras, ficou conhecida como ciclo do ouro, que foi a terceira riqueza maior do país. Bom final de semana, um beijo no coração de cada um e até amanhã. Tchau, meus amores.